Pode, fala diversidade. 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 Fala diversidade, maninhos e maninhos, vocês não sabem da novidade. Agora nós estamos em 4 canais de transmissões. É pelo YouTube do On Jornal, aproveita lá, segue, né? Vai lá, sinaliza o sininho direitinho. É pelo Facebook, pela Rádio Web On. É Instagram, menino, tem muita coisa. Maninho, deixa de ser besta, vai logo lá e segue. Vamos lá. Pra quem não me conhece, eu sou a Tâmara, mais conhecida como Doutora Tatá. Aproveita, vai lá no Instagram e me segue, @Doutora Tatá 15. Vou fazer a diferença porque hoje eu tô com 2 convidados aqui, menina. Que eu tiro o chapéu, ó. Hoje, finalmente, não tô com o chapéu, mas invisivelmente eu tiro o chapéu e muito. Porque são 2 mestres que vão falar sobre a diversidade e educação no nosso estado do Amazonas, não é não, Lua? Com certeza. Oi, gente, boa tarde para vocês. É muito prazer estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente, como a Tata falou, temos 2 mestres aqui com a gente para ensinar um pouco pra gente, trazer informação sobre a diversidade, que é o que a gente trabalha por aqui. Hoje nós temos pode chamar de professora, né? Pode. Os 2. É a Joelma Professora Santos. Joelma, mestre licenciada em professor em francês, que luta também pela causa da diversidade. O professor Jefferson, que é assistente social e hoje trabalha na UFAM. E hoje eles vão trazer um pouquinho da vivência deles, da realidade deles e principalmente da luta da nossa comunidade. Então, pode ficar à vontade. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, o convite, Tatá, para participar aqui do podcast Diversidade. Falar um pouquinho da minha formação acadêmica. Eu sou formada em Letras, Língua e Literatura Francesa, pela UFAM. Tenho especialização em Didática do Ensino Superior. Atualmente sou discente de Pedagogia pela UFAM também. Estou candidata, né, a presidente do centro acadêmico. Tem chapa, tem número? Tem. Então manda logo aí, qual o número? Agora 15. Olha aí. Segunda-feira vai acontecer essas eleições, Eleição né? na segunda. E estamos aí para transformar, né? Para mudar a pedagogia e colocar a diversidade em primeiro lugar, em pauta, né? Sim. Que eu posso falar também. Bora, maninho, bora voltar na Joelma Santos. Qual é a pauta chapa, da chapa? 15, né? Qual é a Então, primeira- 15, já gostei do primeira 15. pauta da chapa? Então, a gente quer, os alunos, né, querem trabalhar no coletivo. Certo. Né? Primeiramente, trabalhar no coletivo e ter essa escuta, Certo. né, do aluno com o professor e a coordenação. E que a gente possa mudar também a grade curricular, adicionando novas disciplinas. E uma delas é sobre a diversidade, né? Porque ali futuros pedagogos. Então ele tem que ter esse olhar, ele tem que ter esse preparo para quando chegar lá na escola, ele receber esse aluno e ter projetos, né, que possam incluir no projeto político-pedagógico para trabalhar o tema da diversidade. Né? Porque a gente sabe que nas escolas não é trabalhado, é silenciado, né? Então tem muito professor que ele não tem esse preparo para receber esse aluno. Ele está sofrendo de bullying, está sofrendo de violência, tanto doméstica como Psicológica, né? Isso, psicológica. E tem vários casos que a gente vivencia na escola e também na comunidade. Eu trabalhei como secretária de uma comunidade, né, no Mundo Novo, e lá tinha vários relatos. E aí não tinha preparo, porque a gente chegava na escola, só tem um pedagogo e o diretor não trabalha isso, porque as famílias são compostas só de pai e mãe. Não tem mãe com mãe, nem tem, né? Então a gente tem que mudar isso. A gente tem que tirar essas criancinhas ali daquela caixa e colocar na realidade, para elas saberem, e o professor ele tem que estar preparado, né, para saber administrar quando chegar esse aluno, ter o acolhimento que é necessário, porque no Estado ele diz que é direito do aluno ter acesso, né, à educação. Será se tem mesmo, né? Qual é essa educação inclusiva, né, pela BNCC, né, pelos currículos? Será se realmente está sendo valer a pena essa educação, né? E agora passo a palavra para o meu amigo Então Jefferson. Isso, gente. Votem na chapa aí. 15 é 15, é 15. Agora 15, por favor, 15. vamos mudar aí.
Para que a gente possa mudar. Segunda-feira, alunos da UFAM que queiram aí, que compactuam com a nossa causa da comunidade, que queiram que realmente haja mudanças e realmente começa na educação. Eu também sou formada em letras de língua portuguesa, não pela UFAM, mas pela Uninorte. E realmente a gente não tem nenhum preparo para lidar com a diversidade dentro da faculdade. A gente, na verdade, não tem nenhum preparo na faculdade para lidar com a sala de aula. A gente chega na sala de aula, é uma realidade totalmente diferente. E a gente tem que estar preparado para todos os âmbitos que ali a gente vai trabalhar. Então é isso, gente. Votem segunda-feira. Vote Ágora 15. Ágora 15, para que a gente possa realmente ver mudanças, principalmente na diversidade. Isso mesmo. É isso aí, né, Jefferson? Mas peraí, que hora é essa, mano? Tu sabe que hora é essa, maninho? É a hora de aumentarmos nossa representatividade. Então vem fazer a diferença, porque a tua voz é a nossa voz. Então vem que vai fazer a diferença, maninho. Bora, Jefferson? Vamos sim. Queria também agradecer, né, a gratidão participação. Verdade. Agradecer a Tatá, toda a equipe, né, do Pod Fala Diversidade, né? É um programa muito importante, né, que tem aí conquistado o seu espaço no audiovisual. Eu sou o Jefferson William, eu sou professor da UFAM, né? Minha formação basicamente é em serviço social, o mestrado foi em serviço social e sustentabilidade na Amazônia, também tenho doutorado em educação, né? E atualmente estou fazendo pós-doutorado na Federal do Espírito Santo, né, em Vitória, com o tema Diretrizes Curriculares de Relações Étnico-Raciais. E aí também eu sempre digo que, para além da universidade, as minhas escolas, né, de formação pessoal, política, acadêmica, também foi um movimento social, né? Então, o movimento social LGBTQIAP+, e o movimento de negritude, né? Então, são experiências que eu tenho e, a partir delas, né, que a gente vai fortalecendo a luta diária, né? Nós sabemos que são muitas dificuldades, o Brasil é um país que já deu alguns passos, mas precisa melhorar em muitos aspectos, sobretudo na valorização e promoção da diversidade, seja ela étnico-racial, seja ela afetivo-sexual. Verdade. Concordo perfeitamente, né, Luan? Com certeza. E, Jefferson, o que você traz de novidades pra gente na comunidade? Conta aí pra nós. Então, tem uma novidade assim, né, de última hora, que é assim, importantíssima a gente estar atento, que é a realização da 5ª Conferência Nacional LGBT. Né? Maninho, presta atenção aí na 5ª conferência. Bora lá. Desculpa, a 4ª. A 5ª? Quarta? A 4ª. Esse ano é a 4ª. A 5ª. Já tá imaginando no futuro. Entendeu? A 5ª vai ser a Conferência de Igualdade Racial. De Igualdade Racial é a 5ª. LGBT é a 4ª. Então, é importante a gente estar aí atento quais são as secretarias, né, seja no âmbito municipal, estadual e nacional, que estão promovendo. Então, por exemplo, aqui em Manaus, a SEMASC está muito vinculada. No âmbito do Estado, é a Sejusc. Então, a gente, quanto comunidade, quanto população LGBT, a gente precisa ir atrás dessas secretarias, dos movimentos sociais, né? Eu acho que é um convite também para as pessoas se envolverem nos movimentos sociais, né? Participarem, porque nós precisamos avançar em muitas políticas públicas. Educação, saúde, previdência, empregabilidade, habitação, turismo, sabe? E a gente só consegue esse avanço quando a gente entra no movimento, articula com o Estado para que de fato implemente a política pública. E aí eu queria assim fazer uma leitura breve aqui dos eixos dessa conferência, né? A 4ª Conferência Nacional LGBT. Certo. Ela está estruturada em 4 eixos, né? O primeiro é enfrentamento à violência, que é uma pauta muito cara ao movimento LGBT, importantíssima, né? O Brasil é um dos países que permanece, infelizmente, matando muitas pessoas LGBT, por diversas formas. Então, o primeiro eixo dessa conferência é o enfrentamento a essa LGBTfobia. O segundo é a questão do trabalho digno e geração de renda, porque a gente já conseguiu avançar em alguns aspectos de formação, mas a gente precisa assegurar empregabilidade para a população LGBT.
O terceiro são as interseccionalidade, internacionalização, ou seja, como é que esses eixos se atravessam, étnico-racial, regional, né? Então, dependendo de onde que você mora, nesse Brasilzão, e é gay, é lésbico, é bissexual, você tem mais acesso à política pública, menos acesso ou nulo acesso. Então, a nossa reivindicação é que todos possam ter acesso o quanto antes e melhor. E o último eixo é justamente a institucionalização de uma política nacional, que aí esse é o principal objetivo da 4ª conferência, né? Tem as etapas municipais, os delegados são eleitos para estadual e para nacional, criar uma política nacional forte que possa assegurar todos esses eixos, né, na vida das pessoas LGBT do país. Maravilhoso. E em cima disso, né, nesse tema, nessa 4ª conferência, que é o eixo principal, é justamente assegurar, a gente vê aí, né, que infelizmente é a 4ª conferência, que teve muito tempo sem fazer conferência, muito tempo sem reunir, muito tempo sem discutir, e mais um motivo para a comunidade reunir. Então a gente vem falando em alguns outros programas que a comunidade tem que estar unida, que a comunidade tem que fazer isso, que a comunidade tem que fazer aquilo. Então tá aí o momento. Hoje, inclusive, tá tendo a conferência livre, né? Lá na UFAM. Começou 10 horas da manhã, vai até às 18 horas da tarde. Teve roda de conversa, tá tendo roda de conversa, está tendo debate, está tendo feirinha, para quem gosta de acompanhar as feirinhas. Então, para você que é da comunidade e quer participar, busque não só as secretarias, como também as associações LGBTQIA+. Pode mandar perguntas para a Capopod também, que a gente vai se informar onde é que vocês podem estar indo, para que a gente possa se juntar e realmente fazer a diferença. Não adianta só a gente vir falando e não realmente participar, porque eu costumo dizer, também faço parte de movimento, e eu costumo dizer que toda política é uma via de mão dupla. Toda política é uma via de mão dupla. Então, para a política se realizar, a gente precisa que a população também participe. Exatamente. Olha, eu estou aqui com as datas, né? Sim. As datas da conferência. Municipal ainda não foi definida, essa informação que eu tenho. A estadual vai ser dia 14 e 15 de julho. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, né, já pode aí reservar essa data. Conferência Estadual LGBT aqui no Amazonas vai ser 14 e 15 de julho. E a nacional, 21 a 25 de outubro, lá em Brasília. Então, são essas as datas que nós já temos confirmados para a realização da conferência. Como é que eu participo? Participo a partir desse movimento, né? Você procura as organizações que estão organizando as secretarias no município SEMASC, no estado a Sejusc, e também via movimento social. Que a ideia é assim, a partir do município elege os delegados, vai para a estadual, elege os delegados na estadual e vai para a nacional, né? E aí, delegado, você tem direito a vez e voto. E também você pode ir como convidado, como ouvinte, né? E aí você tem direito a participar, mas não a votar, tá? E fora essa grande novidade, Jefferson, assim, sobre o seu trabalho, como foi que você entrou, assim, para trabalhar? Fora que você faz parte da comunidade, mas como é que é trabalhar didaticamente com a comunidade em si? Porque eu, por exemplo, eu faço parte da comunidade, mas acredito que fazer uma participação mais ativa seria fazer justamente trabalhar com pesquisa e... Nossa, tem quantas horas para responder essa pergunta? Que agora ela... Olha, a minha motivação para adentrar o movimento LGBT aqui em Manaus, né, lá, acho que foi 2007, efetivamente, né, foi 2007 que foi, sobretudo, entender, né, naquele processo de descoberta da sexualidade, etc., que nós éramos um segmento discriminado, né, então... um homem gay, que as pessoas, né, tinham muita discriminação, apontavam. Eu acho que até o afeto hoje, né, a gente não pode, olha só como a gente não pode manifestar afeto em público. Então, por isso existe um grande privilégio de ser hétero na nossa sociedade. Enquanto casais gays, lésbicos, trans, bi, você não pode manifestar, né? Tem que ter aquela conformação heterossexual, né? Heteronormativo, homem, mulher, masculino e feminino. Então a minha entrada no movimento foi muito nessa perspectiva, né?
E aí a gente lembra que a gente militou muito no âmbito do Fórum Estadual LGBT, que foi um momento muito importante para reunir todos os movimentos, eu digo, gregos e troianos, né, a partir das suas discussões, e fortalecer essa política. Depois eu vou para a 6AM, né, que é da antiga Suzan, trabalho no ambulatório lá da Policlínica Gilberto Mestrinho, um ambulatório de álcool e outras drogas, e depois eu assumo a coordenação de saúde LGBT, né, que aí a gente, nesse momento que a gente consegue estruturar a política de saúde LGBT no estado, inclusive com a realização do ambulatório de gênero no Pão da Codajás, né, uma conquista muito importante, parceria com os movimentos sociais, doutora Dária, né, estava presente conosco nessa concepção. Que aí, falta faz, doutora Dária, né? Ressaltar o nome dela, né, nesse momento. Uma grande perda para a comunidade. Sim, sim. Ela e tem aí, que ser homenageada, é um instituto. Sim. Exatamente. E aí ela sempre esteve presente nessa articulação de LGBT, mas sobretudo com o segmento trans, né? Com o movimento trans. E aí depois eu saio da 6AM e vou assumir a Suzan, enquanto professor concursado, né? E aí assumi a UFAM. Dentro da UFAM, da Universidade Federal, até março eu coordenava o curso de serviço social, né? Porque na UFAM tem 2 cursos de serviço social, eu coordenava o curso de serviço social noturno. E uma das discussões que a gente faz é justamente esse atravessamento dos currículos que Joelma está trazendo. Né? A importância de a gente pensar, enquanto instituição de formação do ensino superior, as universidades públicas, privadas, os institutos federais, né? Como é que a gente consegue incluir no currículo essas disciplinas, esses componentes curriculares que discutem relações étnico-raciais, que discutem relação afetivo-sexual, né? Para a gente poder formar profissionais que tenham essa compreensão da diversidade, né? Que esse profissional ele vai atuar em tantas outras áreas, educação, saúde, né? Cultura, enfim, em várias áreas e vários segmentos profissionais, né? Então é um pouco essa minha trajetória, assim, tentei ser sintética ao máximo. Mas é nesse sentido. Eu perguntei porque assim, a gente costuma dizer aqui que a gente quer trazer pessoas que inspirem. E com certeza a história de vocês é muito inspiradora. Não só para os acadêmicos, mas para essa galera que está entrando na universidade e que vai entrar no universo que é totalmente novo. E que eles precisam de mestres como vocês para guiá-los da forma correta. Porque assim, não faz muito tempo não que eu saí da faculdade, faz só uns 6 anos. Mas assim, em 2017, logo quando se instaurou o Pão da Codajás, logo quando teve esse boom, assim, porque pra mim, que me assumi em 2017, saí do armário em 2017, naquela época foi um boom, porque a comunidade estava no auge. Tinha não só festas, como era um assunto mais comentado, era algo que estava realmente sendo relevante em todos os sentidos das políticas. Então, naquela época, em 2017, que foi aquele boom, quando a gente chega na universidade e a gente vê, meu Deus, e agora? Aqui é um mundo totalmente diferente, é um mundo liberto. A gente que entra na faculdade pensa logo assim, né? Liberto, em muitas aspas. Mas é um mundo onde a galera realmente vai se conhecer, onde vai realmente encontrar vivências, onde vai conhecer pessoas e principalmente mestres como vocês que possam realmente não só guiá-los na vida acadêmica, mas acolhê-los, ensiná-los e trazer realmente vivências para que ele saia dali formado, não só como acadêmico, mas como cidadão. Ela vai instigando, né? E a gente... Exato, por exemplo, dialogando com o que tu estás trazendo. Eu não tive essa referência. O meu processo de escolarização, seja no ensino básico, seja no ensino superior, na graduação em serviço social, eu não tive essa referência de um professor, uma professora da comunidade LGBT, sabe, que pudesse me incentivar, etc. Não tive. E aí agora, nesse processo, eu já sou um pouco, né, dessa referência. Então, por exemplo, hoje no Departamento de Serviço Social, para além de ser LGBT, também trabalhar no âmbito de ensino, pesquisa e extensão da universidade, eu poderia destacar, além de mim, Jefferson William, também nós temos a professora Lidiane Cavalcante, que tem umas produções belíssimas no âmbito da questão
lésbica, né, da violência, da promoção dos direitos, e também o professor Elton Santabrista. Então eles compõem hoje um grupo chamado Banzeiro, que inclusive é quem está organizando hoje essa conferência lá na UFAM. Então, para dizer assim, a importância, e aí os nossos alunos chegam com a gente e falam assim, poxa, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês existem. Porque já aconteceu. É um apoio total, né? Muito, e faz toda a diferença. Já aconteceu o caso de discriminação, de violência, e aí eles nos tendo como referência, né, a gente consegue intervir, eles sentem um amparo e conseguem iniciar e concluir o curso, porque não é só adentrar a universidade, você tem que iniciar, né, de preferência não desperiodizar, né, e concluir o curso. Com certeza. E essa forma de não concluir, ela pode se dar por diversos aspectos, inclusive a dificuldade do cotidiano, a vulnerabilidade, né, o preconceito, a discriminação, que está presente também nos ambientes escolares e universitários. O medo, né, da violência. Com certeza. Jefferson, voltando aqui, tem uma pergunta aqui da Cleide, lá de Tapauá. Ela está perguntando, como é que foi para você falar para tua família sobre a tua opção sexual? Como você enfrentou isso para depois como professor, como mestre, como é até hoje? A questão da orientação sexual, eu vou responder a pergunta, mas antes, porque questão de professor, né? Tem dois conceitos, tem dois conceitos básicos para a gente compreender diversidade afetivo-sexual. Né? Então, o primeiro é sobre orientação sexual, que está relacionado ao que ela está perguntando, tá? Orientação sexual é a forma como a gente se orienta afetivo e sexualmente, né? Então, orientação sexual é basicamente, né, falando assim de maneira muito direta, são basicamente heterossexual, homossexual, bissexual, né? Isso é orientação sexual. Já a identidade de gênero é a forma como você se sente e se materializa, né, no corpo, na convivência. Aí, em termos de identidade sexual, a pessoa ela pode ter uma identidade mais masculina, mais feminina ou não binária. Que o não binário ele não se identifica com nenhum, né? E ele é uma outra conformação identitária. Então, a identidade sexual você pode ser cisgênero ou transgênero, né? Transsexual. Basicamente, eu vou ser muito didático para tentar compreender, né? Em poucos minutos. Identidade sexual. Cisgênero. O cisgênero ele vai ter uma correspondência ali com a sua genitália, né, no âmbito do sexo e do gênero. Né? Então, por exemplo, no meu caso, né, é uma genitália que convencionou-se sexual, né, pênis, bolsa escrotal, etc. E como essa pessoa que tem essa genitália deve se comportar socialmente. Então, cabelo curto, né, a questão dos pelos no rosto, etc. Então, tu tens aí uma conotação de cisgênero. Já o transgênero é diferente, né? Você tem lá o sexo biológico e é distinto da conotação de gênero socialmente, né, referendada pelas pessoas. Então, ocorre justamente essa mudança da importância do ambulatório transexualizador, inclusive, né? Porque a pessoa tem um gênero que ela não se identifica, um sexo biológico ela não se identifica, então ela vai fazer determinados procedimentos, acompanhamento psicológico, social, hormonioterapia e tal, para poder ter essa conformação que ela, enquanto pessoa, não é só se sente, é que ela né? Que ela é daquela forma, né? Então, daí no caso das pessoas transexuais. No meu processo, a pessoa que eu mais valorizo na minha vida é minha mãe, né? Hoje ela é uma senhora de 71 anos. E aí, na escola, eu sofria muito bullying, né? Porque, primeiro, eu não tenho uma voz grossa, minha voz é uma voz médio, né? Para fino, para suave, o termo que queira dar, né? E a sociedade, ela estabelece parâmetros, né? Ela quer nos colocar em uma caixinha. Então, o lutador famoso, o Aranha, qual o nome dele?
Anderson O Anderson Silva. Então, Charado do nosso Anderson Silva, exato. Então, olha só, se a gente for pegar aqui o Anderson Silva, né? Socialmente, o cara é lutador de boxe, aquela musculatura, etc. Mas quando ele fala, ele tem uma voz mais suave. Para a sociedade, entende isso, que o cara que luta aí e tem músculo não sei o que, ele tem que ter sempre um padrão de voz grossa. Machão, machão, etc. Então, a sociedade, ela nos rotula. Ela nos rotula, inclusive, no relacionamento. Mesmo em um relacionamento heterossexual, a sociedade nos diz que o adequado, o padrão normal, é que o homem seja maior do que a mulher. Né? Então, Nossa até nos Senhora. centímetros de relacionamento, isso é normatizado. Então, a gente tem que furar essa bolha, entender que diversidade são vários parâmetros, que o importante é ser feliz como você é, não como a sociedade quer que você seja. Né? E aí, na escola, eu sofria muito bullying. Teve um determinado momento que eu entendi que eu precisava estudar muito para ser reconhecido. E assim, eu sempre me destacava. Eu era o que hoje a gente chama de nerd. Eu sempre fui o nerd da escola. Então, o primeiro da turma, o representante, né? Nós estudamos francês juntas, a Joelma sabe, que é muito aplicado. A gente está recebendo uma aula aqui, uma palestra, né? Então, e aí a partir desse momento que eu sou representante da turma, que os colegas passam a reduzir um pouco o bullying, né? Digamos, me respeitar mais pela autoridade em sala de aula, que é o representante, etc., do que efetivamente pela pessoa. E aí, enfim, a adolescência, a gente vai se descobrindo, né? O corpo, o outro, você vai definindo o que você gosta, o que você não gosta, né? Todo esse processo que é maravilhoso, mas também é acompanhado de muitas dúvidas. E aí, em um determinado momento, eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, eu me vejo afetivo sexualmente com homens, eu me sinto melhor na relação com homens e não com mulheres. Aí minha mãe desabou em lágrimas, né? Disse que era para eu tentar, né, com as mulheres, que talvez era uma fase, etc. E eu cheguei, de fato, a ter relacionamento com mulheres sexual, né, inclusive, para poder entender, me decidir o que é que de fato. Mas, de fato, é isso. Era com homem porque é do aspecto corpóreo, está no âmbito do erotismo, né? Tá no âmbito da nossa subjetividade, é uma coisa que não passa necessariamente pelo racional, né? E aí eu falei: não, mãe, é isso. Ela falou: bom, nossa família é preconceituosa, nossa família é historicamente católica, assim, e tu vai sofrer preconceitos, cambau 4, enfim, toda mãe, né, quer proteger, e seja da família, seja da sociedade. Falei: mãe, eu não tenho como ser duas pessoas em uma. Eu vou me assumir assim, assim, assim. Pronto, mano, depois que eu tive essa conversa com a minha mãe, foi libertador. E aí, os outros são os outros. Depois desse momento, aí que eu saio da igreja católica, eu entro no movimento LGBT, é um momento também que eu entro na UFAM, passo a ter acesso à leitura de filosofia, de sociologia, e aí eu digo que minha cabeça dá um giro de 360 graus. Porque na igreja eu era liderança também da Pastoral da Juventude, âmbito regional, nacional, etc. Mas eu entendi assim naquele momento, hoje até, né, com o Papa Francisco, espero que o Leão XIV possa também conduzir esse legado mais progressista. Mas na época, né, você está muito discriminado. Eu falei: não posso estar em uma instituição que eu sou discriminado por ser quem eu sou. E aí foi nesse momento, sobretudo em 2007, que eu entro na UFAM e entro no movimento social LGBT. E a partir daí foram esses caminhos de militância, de interlocução para a política pública, e hoje, enquanto professor universitário, ensino, pesquisa e extensão. Estou tentando ser bem breve aqui. E assim, Jefferson, você trouxe duas coisas que a gente observa, que não muda na comunidade, certo? Quais seriam as duas coisas? A primeira, a pessoa que já sabe que gosta, que é aquilo ali que ela quer pra vida dela, ela sempre vai se esforçar mais. Acho que a maioria das pessoas que eu conheço da comunidade sempre são e sempre vão querer ser melhores, mas não é porque a gente quer abrir uma competição com a gente, não, é porque a gente já sofre um preconceito, a gente já é julgado, a gente mesmo já se
a gente mesmo já julga a gente mesmo, então a gente já se cobra muito. A maioria do pessoal da comunidade é CDF. Na época que eu me assumi, vinha assim, teus amigos usam drogas, fazem isso, fazem aquilo. Meus amigos, todos na faculdade, todos trabalhando, hoje todos formados, com família e todos muito bem estruturados de vida. Enquanto pessoas que não são, entendeu? Então, tipo, a gente sempre recebeu esse peso, né? A gente mesmo se coloca esse peso de estar lá na frente, de sempre ser o melhor, pra gente não ser tão julgado. Exato, acho que inconscientemente também passa por uma dimensão de autoaceitação, né? Por uma dimensão social, porque você já é discriminado por quem você é. Então, você precisa ser reconhecido por algo, se destacar em algo. Então, é um processo também que a gente, né, vai pleiteando, e a gente sabe que isso tem um custo, né? Isso tem um custo muito alto. Então é algo que, por exemplo, a gente espera que as próximas gerações não tenha essa necessidade, né, de autoafirmar, e acho que a gente, por exemplo, o movimento LGBT, a gente entende que a geração atual é a chamada geração assumidíssima, que é um contexto que muito diferente de quem teve uma sociabilidade LGBT nos anos, por exemplo, 80, 90 e 2000, né? Então são décadas aí de muita transformação, de muito avanço, muitos recuos, mas hoje, 2025, você já tem uma visibilidade maior do que você tinha, que era uma das bandeiras importantíssimas. Porque como é que a gente consegue fazer uma 4ª Conferência Nacional a partir de visibilidade? Está diversificando, né? Da interlocução com o poder público. Eu sabia que, assim, não é só a parte da LGBTQIA+, mas também do meio ambiente. Por exemplo, eu estava na 5ª conferência, depois de 11 anos que veio ter novamente a 5ª conferência do meio ambiente socioambiental, né? Então isso aí é importante a gente ressaltar. Só ressaltando o ponto que vocês falaram, quando as pessoas querem, a gente tem que botar um valor a mais, eu acho que primeiramente, do meu ponto de vista, a gente precisa se amar. Amar, primeiramente, quem é você. Maninho, ame-se primeiramente, valorize você, a pessoa que você é. E a sua família, ela tem que te aceitar do jeito que você é, a sua felicidade, entendeu? Não se tranque em armários, não se tranque em tabus, em preconceitos. Foque nos teus estudos, foque nos teus objetivos, muito além. Hoje nós estamos aqui com pessoas inspiradoras, pessoas que estudaram, que fortaleceram seus vínculos com a família, com a sociedade e com muitas pessoas além. Se a sua família não te reconhece, um dia ela vai te reconhecer, mas você vai ter uma outra família. E hoje eu te digo aqui, nós estamos aqui como o primeiro pod Fala Diversidade do estado do Amazonas. Fazemos parte de um partido ao qual tem um núcleo da diversidade. Então, é o @MDB Diversidade AM. Qualquer coisa, procure a gente lá, mande pelo direct, mande sua mensagem, a sua denúncia, o seu depoimento. Nós estamos aqui para ouvir vocês, tá bom? Agradeço a todos vocês por estarem conosco, sempre aqui todas as sextas-feiras. Continuando aqui com o nosso mestre, muito lindo a sua história, é comovente, é emocionante, como a gente precisa desse teu ponto de vista, a gente precisa desse teu inovador, assim como o da Joelma também, para que a gente possa tirar mais esses tabus e tirar as pessoas dessas caixinhas para evitar vários outros tipos de coisas que está acontecendo. Realmente o nosso Brasil, o nosso Amazonas está cada vez mais caótico em relação à violência. A violência trans, a homofobia é crime, gente. Denunciem. É crime, exatamente. Não é machismo, não é brincadeira, não. Que brincadeira não se faz com opções sexuais, não se faz com pessoas, entendeu? É crime, isso dá cadeia. E são vidas, né? São vidas, e todas as vidas são iguais perante Deus, e perante a todos, e perante a justiça também. Sim. Não é, Ju? Isso. Como é que foi pra ti, assim? Então, a minha história já é totalmente diferente da do Jefferson, né? A minha mãe não aceitava, né?
E primeiramente, eu contei a ela, né? E ela não aceitou. E aí, em casa, eu sofri violência doméstica, né? Minha mãe não aceitou, me agrediu e chegou até a pedagoga, porque ela viu marcas no meu corpo e eu não tenho vergonha de falar, e a minha mãe também. Inclusive, essa semana ela me ligou pedindo perdão por isso, e eu falei que já está perdoada, né? Isso daí é coisa do passado, que eu tive que passar para que agora, no futuro... Se tornou a mulher que você é. Isso, e ver essas crianças, né, esses adolescentes, e poder dar esse norte a elas, né? Então, eu sofri essa violência e falei para minha mãe, ela não aceitou, e ficou naquilo na minha mente, né? Isso não é normal, porque naquela época de 2003, 2004, né? Com os coleguinhas ali que eu queria contar e não podia. Será que isso é normal? Eu tá gostando de uma menina, né? Inclusive, a primeira menina que eu me envolvi, ela já faleceu, né? Que foi naquele acidente do micro-ônibus, a Kézia Guedes. Mas nos tornamos amigas, né? E foi totalmente diferente. Mas aí, o que eu pensei? Quando ela falou assim, a minha mãe, você vai sofrer preconceito. Você veio de família humilde. Você é negra. Você vai passar por tudo isso. Eu falei, não, mãe, eu vou estudar. E sempre quando eu passava na frente da UFAM, eu falava que um dia eu ia estudar lá na UFAM. Porque a minha mãe passou 21 anos, né, trabalhando como cobradora, né, na via cidade de Manaus. Nossa, que orgulho, então, né? As minhas férias eram dentro de um ônibus, porque eu queria estar com a minha mãe. E quando eu via que eu entrava na UFAM, maravilhada, né? Eu ficava maravilhada com tudo aquilo. E eu falava, um dia eu vou estudar aqui. A mamãe, não, mas só estuda aqui quem teve uma boa educação. Eu sempre estudei de escola pública. Então, o pensamento dela era esse. E eu sempre me destaquei na escola. Eu era muito sapeca, né? Então, meus professores falavam, sempre eu participava de tudo que tinha na escola. E depois fui mãe, né? Fui mãe aos 16 anos e teve outro impacto. Né? Por não me aceitarem, eu fui lá, isso é errado, eu vou viver o normal. E me tornei mãe aos 16 e aos 17 tive meu filho, né? E aí tive meu relacionamento, meu casamento de 4 anos. E depois eu vi que não era. Depois dos meus 18, 19, falei, não é isso que eu quero. E aí me apaixonei por uma pessoa e tive um relacionamento homoafetivo durante 6 anos, né? E decidimos que eu queria ser mãe novamente. E eu queria que ela fosse a mãe do meu filho, né? Então, naquela época, os assistentes sociais não podiam registrar 2 mulheres, né, a criança. Então, teve todo esse preconceito, né, todo para levar à igreja, apresentar, não podia subir, não. Era tudo, né, no neutro, né? Tudo neutro, não podia. Então, em 2013, eu entrei na UFAM, conheci o Jefferson, né, meu colega de francês, e lá quando teve a conferência dos estudantes, o Exinel, acho que é essa a palavra certa, quando eu falei que eu era lésbica, foi um choque, porque lá tinha assim, faça uma carta e fale da sua experiência, né? E aí quando eu falei que eu queria ser militante contra a homofobia, foi um choque. E na universidade eu tive esse preconceito, né, com alguns colegas do curso que vinham de famílias, né, conservadoras, mas falaram assim, eu ainda vou ser tua amiga. Minha mãe disse que não era para me acompanhar contigo, porque eu podia, né, mudar meu caminho, mas eu tô ali contigo. E assim eu fui, continuei, né, a graduação, fiz alguns trabalhos comunitários em algumas festas, né, a Sejusc, ia até a Sejusc com ofício e tudo, e consegui a camisinha para levar nas festas, né? A prevenção. Então, eu, no caso, trabalhei muito com isso e com a violência também. Porque quem que é LGBTQIA+, que não sofreu uma violência, né? E eu sofri violência tanto familiar como da sociedade. Mas, através do estudo, eu acreditei sempre que eu poderia ter a minha voz. E assim eu continuei. Acho que você me conhece da época do francês, né? E hoje você tem a sua voz? E hoje eu tenho a minha voz. Hoje eu falo, é isso que eu quero, é isso que eu sou. Meus filhos me respeitam e eu também respeito o próximo, como eu quero ser respeitada, né? E é isso. Sei, muito bem.
E vai ser eleita. E você eleita e vou lutar, né? Centro Muito Acadêmico massa. de Pedagogia da UFAM. E também lá segunda-feira. no curso, né, de pedagogia, quando eu me assumi, assim, para todos, eles ficaram, meu Deus, como? Você é mãe, né? Porque eles têm esse pensamento de quem, né, é lésbica, não tem filho, né? Você é mulher, você que é mulher, você pode ter filho, né? E você pode viver sua vida particularmente. Então, quando eu me assumi, elas ficaram tipo, e eu achava assim, vai ter esse preconceito, né? Vai ter esse bloqueio, não. Elas me chamam de mãe, né? Elas falam que eu sou a mãe delas porque eu oriento, olha, não tá dando assim, mas faz desse jeito, na academia mesmo, né? Sim. Não deu agora, mas vamos lá, tranca o período e tenta de novo, não pode desistir. Né? Porque são adolescentes que eu falo, né? Já de 18, 17 anos que entraram na UFAM e todos, a maioria vieram do interior. Entendeu? Então aqui a realidade é outra, é um choque, né? Mas eu sou bem-vinda, graças a Deus, à pedagogia e estou lá. Estou nesse movimento e futuramente nós iremos trabalhar também, né, sobre a diversidade, para que haja realmente voz. Nós precisamos de vozes como a de vocês para atuar cada vez mais pelos maninhos e manias do nosso Amazonas. Não é isso, Lua? Sim. Eu tô ficando sem voz, mas minha voz é pra ela. Tá? Sim, e gente, como a gente estava falando aqui de direitos, o professor Jefferson vai trazer pra gente uma resolução que saiu recentemente do Estado. Exatamente. Primeiro falar assim, né? Que linda história da Joelma, né? De muita luta, de muita garra, né? E assim, dizer, apesar das adversidades, né, Joelma, o quanto você conseguiu superá-las, né? E imagina uma pessoa que sonhava em entrar na UFAM e vai concluir a segunda graduação, porque a Joelma, a Joelma já Ela só queria estudar, né? Ela foi a mais, né? E no primeiro dia de aula minha mãe falou assim, né? Porque no segundo dia ela mandou uma mensagem para mim e falou assim: pela segunda vez você está entrando na UFAM e agora de carro, né? Porque a gente sabe, né, que quem depende de ônibus é terrível, né? Sim. E na época eu morava no Mundo Novo, então para chegar lá na UFAM era 3 horas de ônibus. E graças a Deus, através do estudo, as portas se abriram para mim. E é isso que eu quero para os meus futuros, né, alunos, que eles possam também pegar ali a educação e transformar a vida deles, porque realmente a educação ela liberta. Verdade. Com certeza, não tenho nem dúvida. Então, respondendo aqui a pergunta da Lua, né? Isso. Lua, exato. Então, assim, tem nessa dimensão da população trans e educação, daqui do estado do Amazonas, nós temos uma referência importante, que é o professor Newton da SEDUC, e ele socializou comigo que tem uma resolução do número 33 de 2013, tá, do Conselho Estadual de Educação daqui do Amazonas, que ela estabelece as normas para a utilização do nome social. Então, essa resolução é um ganho muito importante da população trans, né, que está aí cursando, fazendo o seu ensino médio, né, no ensino básico. E aí a resolução diz o seguinte, que o aluno, a aluna com 18 anos completos, no ato da matrícula, poderá solicitar esse requerimento e atualizar o seu nome social, né, se 18 anos já. Menor de 18 precisa fazer o preenchimento desse requerimento, né, com a assinatura de um representante legal. Então, gente, é importantíssimo a gente divulgar nessa... É uma resolução, tá, do Conselho Estadual de Educação que assegura o nome social, né? A gente sabe, é um dos grandes constrangimentos que a população trans passa para acessar esse direito básico que é a educação, de ser chamado por um nome que a pessoa não é, né? Não somente se identifica, aquela pessoa não é, né? Então, assegurar o nome social é importante para a pessoa poder iniciar e concluir o ensino fundamental, ensino médio, né? E galgar seu caminho, né? Como as nossas trajetórias de escolarização em universidade, faculdade, né? Então, eu queria compartilhar essa resolução que eu julgo ser muito importante. Sim, são essas pequenas conquistas para os outros, mas que para a gente é uma conquista gigantesca, que faz uma diferença muito grande, principalmente na questão, como você falou, é reconhecimento da pessoa que ela é, né? Então, tipo, me identifico muito com a sua história. Assim, acho que a maioria das pessoas da comunidade
70% da comunidade, as histórias são muito parecidas, né? E é algo que eu falo também muito, que todo mundo tem que se reconhecer, que se apoiar. E principalmente, se você quiser algo, é algo que eu falo pra todo mundo, estuda. Não tem outro caminho. Isso. Não tem um caminho mais fácil, não tem um caminho assim. Estuda, tu vai conseguir tudo que você quer. E bem mais, você vai conseguir se conhecer, você vai conseguir reconhecer o outro. Então, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui compartilhando com a gente as trajetórias de vocês. Muito obrigada pelas vivências que vocês trazem e também pelas experiências que vocês levam lá pro campus. E por todo esse acolhimento que vocês fazem. E assim, né, eu tenho amigos que formaram e eles trazem experiências maravilhosas de lá de dentro graças a pessoas como vocês, que estão lá dentro não só para ensinar, mas realmente para acolher, formar e dar todo esse apoio e suporte. Obrigado. Emocional pra gente, que precisa bastante quando a gente entra na Sim. faculdade. Por N motivos, né? Por N Por N motivos. motivos. Com certeza. Não tem nem dúvida. Gente, a gente tá já encerrando o podcast por aqui, né? A gente vai chamar os professores, os mestres, para que a gente venha uma outra vez pra gente bater um bate-papo melhor sobre os projetos, porque eles têm projetos atuantes, né? Muitos. Muitos projetos pra gente entrar em assunto, pra gente discutir, pra gente trazer pra vocês. Mas hoje a gente vai ficando por aqui. Tem a conferência ainda livre que vai estar acontecendo até às 18. Quem ainda quiser participar, ainda dá tempo. Na UFAM e FCHS. E, inclusive, a conferência, né, ela marca o 17 de maio, que vai ser amanhã, né, que é um dia importante de luta para a população LGBT. 17 de maio foi quando foi retirada essa sigla, esse nome homossexualismo, né, da classificação internacional de doenças. Então, antes nos consideravam doentes, né, por amar, né, e foi uma data importante que a gente celebra, né. Então, 17 de maio hoje é também uma data importante, que vai ser amanhã, né, mas a gente já está celebrando ele desde hoje, que marca o enfrentamento, né, à LGBTfobia, falar o enfrentamento à violência que nós sofremos e dizer que o que a gente quer é ser feliz como nós somos e que os nossos direitos sejam assegurados. Desde a educação, saúde, habitação, né? Então, e respeitados. Respeitado. Acho que o direito básico de ser feliz, né? Porque a felicidade, ela também é um direito. Então, o direito de poder amar quem a gente quer amar e se sente bem amando, né? Isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí, né? A Dudu Parta mandou partilha, infelizmente nós temos que ir, mas só temos a agradecer a cada um de vocês. Obrigada. Né, por estarem aqui. Obrigado. Faço o convite novamente para ter uma parte 2, qual vou estar melhor da minha garganta. Para me falar aí mais. umas 3 horas vai dar tempo. Vamos sim. A gente tem muita pauta para falar sobre a diversidade. Muita, verdade. Né? Então a gente conta com vocês para isso, né? Obrigado aos maninhos e maninhas que estavam conosco na Rádio Web On, pelo YouTube, pelo On Jornal, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Então, muito obrigada a todos. Segue aí. Tu botou teu perfil, pessoal seguir? @JeffersonWilliam. Tá aí, Pronto, gente. super simples. Bem simples. Não esqueçam de voltar. Chapa 15 aqui, ó. Chapa 15 Ágora. Pedagogia. E se vocês quiserem me seguir, @miss.joelmasantos. É Miss, tá? Miss. Olha lá, presta atenção. Então, gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Para os maninhos se despidem das meninas. Agradecer, né? Agradecer a oportunidade, né? De pode falar diversidade, né? É um podcast importante. Acho que quanto mais a gente tem esses movimentos, né? Que também é um movimento, né? De interlocução, é importante a gente poder... Olha aí, uma pergunta que veio lá de Tapauá, né? Então, o interior do Amazonas, que muitas vezes a gente sabe, não tem acesso a muitas políticas públicas, mas essa pessoa tem acesso à informação, ao conhecimento, né? Então, e esse conhecimento ele é transformador. As minhas trajetórias, né? Minha e de Joelma, acredito que a de vocês também passam por isso, né? Então, a educação é um direito fundamental para a gente poder transformar vidas, né? Ser reconhecidos como tal. E que, sobretudo, a gente possa saber respeitar, né? Respeitar as pessoas, acolhê-las como elas são. O mundo é muito diverso, então a gente não pode querer inculcar nos outros o que eu penso que seja, né, a verdade, o mais coerente. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver de maneira respeitosa com as pessoas, né?
Então, agradecer a audiência, agradecer a participação, agradecer as perguntas, agradecer mais uma vez, né, a Tatá pelo convite, né, a toda a equipe técnica, a Lua. Obrigada. E a gente está aí aberto à interlocução, né, de poder engrossar esse caldo e promover diversidade, e promover direitos. Com certeza. Né, Jô? É isso, então. Quero agradecer também o convite. E estou aqui também, se precisarem que a gente possa fazer palestra, né? A gente está em aberto, né, Jefferson, para participar também. Porque é muito importante isso, né? Eu, tanto com bullying, LGBTQIA+, falar da diversidade. Eu só quero agradecer mesmo, tá bom? Para falar também da nossa experiência, a vivência, o que realmente vivemos na universidade, né? Porque só falar o fã, mas também tem que saber o que se passa lá dentro. Muitas Tá bom? coisas. E é isso. E assim, Muito gente, obrigada. Os cursos, pelo menos assim, na minha formação, a gente aprende com vocês que a nossa formação vai muito além da grade, né? Então, as experiências e as vivências que a gente aprende lá dentro é que vai formar realmente a gente como profissionais não adequados para o mercado, não só adequados para o mercado de trabalho, mas adequados também para a convivência, Para a né? sociedade. Para a sociedade. Então, muito obrigada pela participação de vocês. A gente espera mesmo que vocês possam voltar, que a gente continue trabalhando nos nossos direitos e da nossa comunidade como um todo. Obrigada, viu, gente? É isso, gente. Assistam. A gente vai postar o link, tá, para vocês assistirem o nosso podcast. Para quem não puder assistir hoje, se vocês assistirem outras vezes. Até sexta-feira que vem a gente tem mais novidades para vocês. E é isso. Um beijo e até a próxima. É isso aí.